Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje o nosso assunto é fungos. Aqui eu trouxe algumas imagens, tá bom? Que retratam alguns fungos. Com certeza você já deve ter visto isso em algum local, seja do seu quintal ou de algum local que você já passou. Os fungos são organismos eucarióticos que não produzem seu próprio alimento. Ao contrário do que muitos pensam, os fungos não são plantas. Os fungos são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponíveis. Bem, alguns deles são formados por várias células e podem ser observados a olho nu. É o caso dos cogumelos e das orelhas de pau. Cogumelos encontrados geralmente na terra e as orelhas de pau encontradas geralmente em madeira. Bem, alguns são formados apenas por uma célula e só podem ser observados com auxílio de um microscópio, que é o chamado de leveduras, que é o caso esses aqui, tá? Aqui dá para ver perfeitamente, é porque ele foi ampliado, tá bom, com microscópio. Bem, parece estranho, mas você sabia que alguns fungos são usados na produção de alimentos e alguns deles, inclusive, são consumidos por nós? E aí, o que vocês acham? Será se você consome fungo? Com certeza. Os fungos, conhecidos como leveduras, são unicelulares e muito usados na produção de pães e bebidas alcoólicas, no processo chamado de fermentação, que faz com que a massa dos pães cresça, deixando o pão mais macio. Ou seja, com certeza você deve comer pão, bolo. E na produção do pão e do bolo, o que a pessoa coloca? Ela coloca fermento. E nesse fermento tem um fungo chamado levedura, que faz com que a massa ela cresça e deixe o pão e o bolo macio. E fica uma delícia. Aí você pode perguntar, professor, e esses fungos não vão trazer malefícios para o nosso corpo, não? Não, eles são benéficos, tá bom? Existem alguns tipos de queijo que são feitos com alguns fungos, dando um sabor característico e bem diferente dos queijos que estamos habituados a consumir. Essa parte aqui pretinha, tá bom? É a parte onde o fungo ele está. Esse tipo de queijo ele é delicioso. A forma mais comum de encontrarmos fungos é na decomposição dos alimentos, por exemplo, das frutas na cesta de casa. Estas nutrem-se de matéria orgânica ainda viva, causando doenças nos animais e plantas, além do apodrecimento das frutas e verduras, ou seja, aquele fungo lá que a gente viu, esse fungo aqui que a gente viu, que são usados na fabricação dos pães, eles não vão trazer malefícios para o nosso corpo. Já os fungos encontrados nessas frutas, eles sim irão trazer malefícios para o nosso corpo. Aqui esse pão aqui cheio de bolor. Se eu me alimentar desse pão, com certeza eu ficarei doente. Provavelmente eu terei uma infecção intestinal aí. Bem, alguns fungos vivem no solo e nutrem-se de cadáveres de animais e plantas. Encontrados no solo, na água, nos vegetais e animais em detritos e no homem, os fungos têm como condutor importante o vento, pois este carrega seus fragmentos da hifa e seus propágulos por meio dos quais eles se fixam e se desenvolvem. Aqui, ó, o que está acontecendo? Está acontecendo uma decomposição aqui das frutas, aqui, ó, de alguns animais, certo? Professor, existem doenças causadas por fungos? Sim. Inclusive, vocês já devem até conhecer algumas. Vamos lá ver?
Existem fungos que podem prejudicar a saúde do ser humano e de outros seres vivos, causando infecções ou doenças. As doenças causadas por fungos são bastante comuns, seja na infância ou na vida adulta. As principais doenças causadas por fungos que acometem os seres humanos são frieiras. Quem foi aqui que ainda não teve frieira? Eu acho que com certeza quase todo mundo já deve ter, né? Deve ter tido. Um tipo de infecção comum entre os dedos nos pés ocorre quando eles ficam úmidos e abafados, devido ao uso prolongado de calçados fechados. Elas causam vermelhidão, coceira e rachadura. Eu vou aproximar para vocês verem, ó. Dá para ver, ó, perfeitamente a frieira, tá bom? Vamos lá ver outro. Pano branco. Ah, isso aqui muitas pessoas têm, né? É uma doença muito comum. Recebe esse nome porque apresenta-se como manchas brancas e descamativas na pele. Geralmente surgem nos braços, ombro, pescoço e rosto. Vou aproximar. E aí, alguém aí tem pano branco? Cardidiase. A candidiase é causada por fungo do gênero Candida. É caracterizada pelo aparecimento de pequenas bolhas brancas que formam placas, principalmente na língua. Nesse caso, também é chamado de sapinho. É comum em crianças. E aí, vocês já tiveram sapinho? Bem, essas doenças causadas por fungos, geralmente elas são tratadas com antibióticos, tá bom? Que no caso o médico ele deve receitar, tá bom? Então, aqui terminamos o nosso assunto de hoje, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!